E se eu disser para vocês que mentiram para vocês uma vida toda, falando que o externo não importa e que o que importa é somente o que está dentro de você? Será mesmo? Será que isso realmente é verdade? E para falar sobre isso para vocês, vou ter que me basear na minha própria experiência. Um cara que iniciou há 4, 5 anos no mercado e sempre, sempre, sempre tive isso em mente. Ser antes de ter. Ser antes de ter. Ser antes de ter. Eu sempre tive isso muito certo na minha cabeça. E o que isso significa, Igor, na prática? Galera, quando eu estava iniciando, quando eu estava ali fazendo meu primeiro show, minha primeira apresentação, meu primeiro trabalho, eu era um iniciante. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer ali. Mas isso parecia? Não. Por quê? Porque eu me comportava como um profissional. Eu estava preparado mentalmente como um profissional, entendeu? Então, a todo mundo que estava ali, que presenciou eu chegando, que presenciou a minha apresentação, eles falaram pra mim: "Pô, quantos anos faz que você se apresenta? Pô, você dançava em tal balada tantos anos atrás?" Mal sabia eles que era o meu primeiro show, que era a minha primeira performance ali. E por quê? Porque, galera, eu me comportava como um profissional. Eu estava alinhado, eu estava de cabelo cortado, eu estava bem vestido. Eu não cheguei perdido. Por mais que eu estava, mas eu cheguei dominando o ambiente, jogando pra tudo, dominando o jogo, entendeu? Então a maneira como você é percebido muda totalmente o seu game, muda totalmente o seu valor. E isso serve pra tudo, tá, gente? Por que que tem muito coach aí, tem muita gente que às vezes, meu, faz uma puta de um marketing ali, faz uma puta de uma chamada pra você, vende o curso prometendo um zilhão de coisas pra você, e aí quando chega na hora ali que você acessa o curso, você fala assim, pô, mano, não acredito que eu gastei meu dinheiro com essa porcaria aqui. Entendeu? Porque a embalagem importa sim, galera. A maneira como você é percebido importa. A maneira como você é percebido agrega valor à sua imagem, agrega valor ao seu produto, agrega valor ao seu serviço. Entendeu? E vamos um pouco mais além, usando novamente um exemplo da minha própria vida. Galera, quando eu comecei a fazer trabalhos ali presenciais, eu sempre, sempre, sempre estava alinhado. Sempre estava alinhado. E por conta de eu estar sempre alinhado, eu sempre cobrei um valor superior aos demais companheiros ali que exerciam o mesmo trabalho. Ah, Igor, mas, pô, por quê? Né, igual teve um dia que um cliente chegou em mim e falou, cara, mas tem pessoas aí que cobra menos da metade que você cobra. E por que que você cobra esse valor? Se você conseguir me convencer por que eu devo pagar esse valor, eu pago. Eu simplesmente mandei mensagem para ele e foi assim, cara, esse valor é X, por quê? Pelo simples fato de ser eu. Não existe um outro Igor, entendeu? Então, se você quer um serviço executado por mim, dentro das minhas características, das minhas qualidades, você vai pagar o valor que eu estou te pedindo. Porque eu sei tudo que eu entrego. Eu sei que eu vou chegar lá alinhado, entendeu? Eu vou chegar lá montado, vou chegar lá bem vestido. Eu sei que eu sou uma boa companhia. Eu sei que eu sou um cara inteligente, porque eu busco me aprimorar sempre, entendeu? Então tudo isso agrega valor para você. Você se conecta com pessoas diferentes pelo que você tem a oferecer para elas. Ou às vezes pelo que você aparenta poder oferecer para elas, entendeu? Então, um exemplo. Muitas pessoas falam assim: "Ah, pô, Igor, mas você trocou de carro por quê? Tinha necessidade?" Cara, tinha. O que que o carro te deu? Acessos. As pessoas me olham diferente, eu converso com pessoas diferentes. Às vezes pessoas que às vezes falavam assim: "Ah, cara, isso aí não vai dar em nada". Via o que eu fazia e falava assim: "Pô, cara, isso não vai dar em nada. Esse cara aí é um Zé Ruela, esse cara é um fraco, esse cara é um bosta", entendeu? Eu não precisei discutir com essas pessoas para provar que elas estavam erradas, entendeu? Os meus resultados, tudo que eu vim construindo na minha vida
mostrou pra elas, sem eu precisar falar diretamente pra elas que elas estavam erradas. E aí o que que elas fizeram depois disso? Vieram até mim, trocar uma ideia, ignoraram lá atrás quando eu tava começando, falaram que não ia dar em nada, que eu era um bosta, que eu era um qualquer. Aí hoje, quando elas vê que eu tô colhendo os frutos do trabalho duro e árduo que eu executei durante anos da minha vida, aí eles vêm bater a mão nas minhas costas, me chamar de amigo e falar que sempre acreditou em mim. É muito fácil apoiar depois que deu certo, entendeu? Muito fácil. Mas quando eu tava lá, trabalhando, quando eu tava lá, sendo, antes de ter a parada, antes de ter tudo que eu tenho hoje, era difícil ter alguém que acreditasse, entendeu? Então, pô, cara, o quanto a imagem mudou a minha vida. Cara, mudou muito. Mudou tudo, entendeu? Mudou tudo. Então, galera, se eu puder dar um conselho pra vocês, cuidem da sua imagem. Essa parada de ser antes de ter, ser rico antes de ter realmente a riqueza, cara, isso é super real. Super real. Eu não acredito que isso tenha a ver com a parada da lei da atração. Talvez tenha, entendeu? Você se comporta como rico, assim, quase que impossível você não ser, entendeu? Então eu sempre medi meus ambientes, eu sempre soube onde eu quis chegar, eu sempre me portei como alguém que já estava lá onde eu queria estar. E isso me deu acesso, isso me deu contatos, isso mudou a minha vida. Então, como que eu vou falar algo diferente disso? Como eu vou falar algo pra vocês? Não, gente, a imagem não importa. Foquem só no seu interior. Não, galera. Foquem na sua imagem também. Entendeu? Cuidem da sua imagem. Haja como tal. Isso vai mudar o seu game de um jeito assim que vocês não têm noção. Então, galera, de verdade, aquela parada de você, tipo assim, ó, você quer andar de Mercedes? Cara, mesmo que você não tenha, você não sabe nem como que você vai fazer pra você andar de Mercedes, mas vai lá na concessionária, entra no carro, sente o cheirinho do couro. Cara, aquilo ali vai te dar um. Vai explodir a sua mente. É o primeiro passo pra você chegar lá. Porque daí você vai falar assim: não, cara, é isso que eu quero. Já era. Agora, como eu vou conseguir? Aí é outros 500. Existem vários meios para o mesmo fim. Você tá entendendo? Então, galera, quando eu era mais novo e as pessoas achavam que eu tinha que fazer faculdade, que eu tinha que fazer não sei o quê, papapá e papá, que era o único jeito de eu prosperar na minha vida, eu mostrei que eles estavam errados. Como? Através dos meus resultados. Através dos meus resultados. E como que você fez no começo? Eu me portei como tal até eu chegar lá. E as pessoas que estão aqui me seguindo já tem 3, 4 anos, que pegaram esse perfil do Instagram, né, o meu perfil do Instagram que tá aqui embaixo. Lá no começo, quando eu perdi o meu outro Instagram e tive que começar um outro do zero, sabe do que eu tô falando. Sabe que desde o início eu me portei como tal. Eu era um amador, comecei a fazer show ontem, mas eu me portava como um cara que dançava há 20 anos. Detalhe, eu tenho 26. Então, assim, o meu profissionalismo, a maneira como eu me comportava, fazia as portas abrirem. Não é à toa, gente, que quando eu comecei a trabalhar com internet, com eventos e tudo mais, eu tive um destaque muito rápido, muito rápido. Todo final de semana minha agenda estava lotada, lotada. Por quê? Porque, galera, eu me vendia muito bem. Então, se vocês querem sair do zero ao 100 muito rápido, galera, se preocupem com a imagem de vocês. Se preocupem com a maneira que vocês se vendem. As menininhas novinhas aí, ó, por favor, por favor. Não adianta só vocês serem bonitas, vocês serem atraentes. Entendeu? Vocês têm que se saber se comportar, porque isso vai dar acesso a pessoas que não tem dó de gastar. Pessoas que vão investir em vocês sem dó, sem pena. E vão botar dinheiro ali, ó, na onde mais ganha, que é o quê? Em momentos. Se for uma pessoa inteligente, a pessoa vai querer estar ali para ter a sua companhia, não só seu corpo.
entende? Então, assim, isso pra mim foi uma parada muito foda. Mudou meu jogo totalmente. Eu deixei de ser só, tipo, um pedaço de carne pra ser realmente algo de muito valor. As pessoas pagavam por ter minha companhia, pra trocar uma ideia comigo. Aí eu saí de low ticket pra high ticket, muito rápido. E quando eu falo o low ticket pra mim já era um low ticket que pra muito high ticket, né? Então eu comecei ali, vamos dizer, com meus 400, 500 reais e cheguei ali nos meus 1.000, 1.500, sim, rápido. Por quê? Eu já contei pra vocês o segredo, né? Então, eu acho que pra esse vídeo já deu. Se você tá gostando dos conteúdos, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com o seu amiguinho que precisa escutar isso e até o próximo vídeo.